E no final da missa, hum, teve uma fila de gente para falar comigo e várias pessoas falaram assim: "Olha, poxa, eu chorei, fiquei muito feliz, eu também era evangélica". Aí eu falei: "Nossa, eu não tô sozinha". Então quando Uhum. eu comecei a fazer terapia, Uhum. e aí na terapia, eu comecei a me descobrir, né, como pessoa. Eu faço psicanálise e dali eu comecei a me entender como ser humano. E eu falei assim: ah, chegou o momento, agora eu tenho coragem de enfrentar a minha mãe, que para mim era Uhum. muito difícil. Aí eu lembro que a minha terapeuta, isso foi em outubro do ano passado, ela falou assim: olha, você não está preparada ainda. Eu falei: ah, tudo bem. Aí eu não falei nada, continuei ali mais um pouco, mas há 2 meses atrás eu falei: é agora. E aí chamei a minha mãe num quarto, falei: olha só, mãe, eu estou vindo aqui para falar com a senhora que eu estou indo para a Igreja Católica, mas dessa vez eu não estou te pedindo uma opinião, estou dizendo que vou, eu encontrei a verdade ali e vou levar o meu filho. Naquele dia, ela falou assim: ah, se é uma decisão tua e tal, tudo bem, ok. Só que eu acho que ela não acreditou de fato que eu ia. Que você iria, né? E aí, o que eu fiz? A primeira coisa foi entrar em contato com a paróquia e marquei um agendamento lá. O padre Júlio me atendeu e eu contei para ele tudo que tinha acontecido comigo. E ele falou uma frase que se encaixou perfeitamente. Ele falou assim: você encontrou uma graça. E ele falou: seja bem-vinda de volta. Aí eu falei: caramba, eu, então era aqui o meu lugar, e eu era sempre aqui, por que eu fui para tantos outros e estava sempre ali? E ali o padre Júlio me pediu para confessar, e eu vi vocês falando outro dia sobre. Você falou sobre a sua confissão, a primeira confissão, que demorou muito tempo. Uhum. A minha, eu falei: gente, mas a minha não durou nem um minuto, porque eu não sabia confessar. Eu olhei para o padre, eu falei assim: mas como que confessa? Aí ele falou assim: você fala os seus pecados. E eu pensei: meu Deus, mas foram muitos. E daí o mais forte que veio naquele momento foi pedir perdão pela minha negação à Igreja Católica e principalmente a Maria. Uhum. É o principal. Sim, e ali ele me abençoou, né? E falou, perguntou se eu queria dar a minha profissão de fé, se eu tinha certeza, falei que sim. E aí ele também falou sobre o catecismo do meu filho. Aí vem um ponto muito legal, que você também já falou sobre isso, que foi outra coisa que me pegou. Ele falou para mim assim: olha, o seu filho não vai precisar se batizar de novo, porque a Igreja Católica aceita batismo metodista. Uhum. Puxa vida, eu falei: nossa. Enquanto isso, a Igreja Evangélica tem aquela soberba, né? Que, Sim. que tem que batizar lá, e tem a outra que tem que batizar lá também. E, poxa, e a coisa é tão simples, né? Ela é, Sim. ela é tão. A igreja metodista, o batismo metodista é plenamente válido, né? É um batismo feito com água, com a intenção correta, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho um padre a quem eu estimo muito, o padre Sérgio, lá do Rio de Janeiro, que ele me disse algo que eu nunca esqueci, né? Ele falou: se uma manga da minha mangueira cai no seu quintal, a manga pode até ser sua, mas veio da minha mangueira. O batismo protestante veio da nossa árvore. Sim, sim. Então, por isso ele é válido, né? Agora, você disse que durante a pandemia você começou a investigar, você queria ter uma compreensão racional da fé. O que mais te atraiu à fé católica? Assim, vamos falar um pouco mais de doutrina agora, de teologia, dogmas, versículos bíblicos. O que mais te chamou a atenção na igreja? Você já disse que talvez uma das principais barreiras foi a questão de Maria, né, que é uma questão que muitas pessoas têm, e também você enfrentar a sua mãe, né? Por isso, eu acho importante você falar isso, porque muitas pessoas que estão nos assistindo estão passando exatamente por isso. Querem se tornar católicos, mas não querem decepcionar os pais. E o próprio Jesus disse, né? Quem amar o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então, Sim.
A gente sempre tem que ser cortês, respeitoso, cordial, mas a decisão precisa ser tomada. Mas o que te atraiu? O que te chamou a atenção na fé católica que te fez buscá-la e te pareceu correta? Então, hoje eu me fiz uma pergunta, não sei se você já se fez essa pergunta, mas eu fiquei pensando assim, por que quando a gente se a pessoa sai da igreja católica e vai para a igreja evangélica, as pessoas falam, nossa, se converteu, aceitou Jesus. Agora, quando é o contrário, eu vivi nessa bolha, nossa, você está indo para o mundo. Uhum. Então, nessa época, assim, que eu comecei a ter respostas, mas as respostas elas não vinham naquele momento de livros da Igreja Católica. Elas vinham de uma pessoa especificamente, por isso que eu acho extremamente importante o seu canal, porque você fala com uma clareza, você responde de uma maneira Obrigado. tão fácil de entender. E eu tive isso, eu tive uma pessoa que me explicava. Há muito tempo atrás, eu tive um namorado que ele era ateu. Uhum. E ele era muito inteligente, muito. Então, para debater com ele era impossível, porque ele era extremamente inteligente. E teve um dia que eu virei para ele e falei assim, mas para acreditar em Jesus, a pessoa não pode ser assim como você, não. Tem que ser meio maluco, tem que ter fé. Você não é essa pessoa. Daí ele se sentiu desafiado e ele falou, então eu vou com você. E aí ele foi comigo na Igreja Batista. Quando ele foi, ele falou assim, peraí que eu vou estudar a Bíblia. Quando ele pegou para estudar a Bíblia em si, só a Bíblia, ele resolveu aceitar Jesus. Olha e só. eu fiquei muito feliz na época. Eu falei, poxa, que legal. E aí ele se batizou na Igreja Batista. E anos depois, nessa época aí da pandemia, eu tive contato com ele de novo e ele me disse, Tati, eu me converti à Igreja Católica. Eu falei, como assim você se converteu à Igreja Católica? Você foi para o mundo? E aí ele, não. E aí, como ele é muito inteligente, ele me dava todas as respostas. Tudo que eu perguntava, ele me falava e falava, Que você vai lá e lê interessante. na Bíblia. E aí eu tentava argumentar com ele, falava assim, não, mas Maria, mas os santos... Então, ele tinha muitos argumentos e me mostrava. De ateu a batista a católico. Certamente ele elaborou muito bem teologicamente, né, essas Muito, ele é decisões. muito, muito inteligente. Qual que é o nome dele? Rodrigo Barroso. Rodrigo. Até Rodrigo, falei para quem ele que eu sabe ia você dá fazer essa o live. seu relato aqui um dia, Seria Rodrigo. muito legal. Ele deve ter muita coisa para contar, ele é muito inteligente. E aí eu comecei a ler um pouco, né? Também assisti alguns vídeos do professor Olavo de Carvalho. Uhum. E eu até falei isso hoje, que eu fiquei muito triste do professor Olavo ter morrido com esse estigma político, né? Porque ele falava muito bem do catolicismo e explicava muito bem. Sim. Então, eu não tinha ido para os livros ainda, eu tinha encontrado resposta ali nas pessoas que me mostravam as coisas. Só que aí eu fui para a igreja, contei para minha mãe nesse dia. Aí, depois que eu conversei com o padre Júlio, eu fui e ele falou, isso foi numa sexta-feira, ele falou, domingo você vai vir aqui e vai dar sua profissão de fé. Então, eu cheguei em casa toda feliz. Mãe, eu tenho uma grande notícia para te dar. Domingo a minha profissão de fé e eu vou ficar muito feliz se você ir. Porque para mim ela estava tranquila. Dali, o tempo fechou totalmente para mim. Ela veio para me agredir, veio para cima de mim e sobrou até para o meu filho. Ela queria me atacar assim no pescoço. E naquele momento, eu falei assim, vamos parar agora. Para, porque para mim precisa ter paz. O mais importante para mim nesse momento é ter paz. E, mais uma vez, naquele momento, eu tentei dar um passo para trás. Eu falei, talvez não seja a hora ainda. E eu pensei assim, primeiro eu vou ter que sair de casa, me casar, ter a minha família, porque eu não posso desobedecer a minha mãe. E aí eu liguei, né, nesse dia para o meu cunhado, que é uma pessoa muito legal, e a minha mãe gosta muito dele. E daí ele falou assim, não, peraí, você tem 36 anos, você não pode mais ficar nessa. Claro. E ele é evangélico também. E aí ele conseguiu trazer um pouco de paz para o coração da minha mãe, ele ligou para ela, e aí eles conversaram um pouco, e ela ficou falando, mas é uma vergonha, para mim ela nunca se converteu e tudo.
E aí ele foi falando com ela, calma, não é assim. E aí o meu padrasto também, né? Minha mãe o ama muito, e daí ele começou a falar com ela, e aí ela ficou mais tranquila e ela foi comigo na igreja no Ela domingo. foi? Ela foi. Ela, o Theo e o meu padrasto, que é o meu segundo pai, que ele é católico, inclusive. E Sua mãe casou com um católico. Exatamente. Mas ela cria que ser católica é ir para o mundo. Então, ela casou com alguém do mundo. Então, e eu falei isso para ela no dia, porque eu não conseguia aguentar, né? Na verdade, ela nem se casou ainda, ela vai casar, ela está noiva. Entendi. E daí eu virei para ela e falei assim, engraçado, o nome dele é Eduardo também, eu falei, engraçado que você pode namorar com o Edu, que não é crente, e aí você está num julgo desigual, mas aí você está me julgando, e aí ela ficou meio sem argumento, e aí tudo que ela vinha falar para mim de santos, de Maria e tal, e aí eu comecei a argumentar, então ela começou a ficar sem argumento. Ela foi comigo na igreja, e no dia da minha profissão de fé foi muito legal. O padre Júlio me chamou lá na frente, ele me deu um microfone, e ele falou assim, pode falar, conta o seu testemunho. Eu fiquei assim, gente, mas é mesmo para contar? E eu lembro que contei ali, e no final da missa, teve uma fila de gente para falar comigo, e várias pessoas falaram assim, olha, poxa, eu chorei, fiquei muito feliz, eu também era evangélica. Aí eu falei, nossa, eu não estou sozinha. Então, quando a Ana Líbia me mostrou o seu canal, e eu entrei aqui, eu me senti assim, dentro de casa, né? Aquela sensação de pertencimento. Poxa, agora aqui eu consigo estudar e ter as respostas, né? As respostas. Eu falei com uma amiga outro dia, não existe, e eu falei isso na minha profissão de fé, não existe verdade fora da Igreja Católica, ainda que isso seja desconfortável. É o que você fala, não é o meu sentir, é a verdade claro. É uma só.